Olá, pessoal. Desculpa, problemas técnicos de internet, não estava saindo o meu som. Me dá um ok para ver se vocês estão conseguindo me ouvir. Me dá um feedback a respeito do som, por favor. Olá, Karen. Agora foi, né? Pois é, me avisaram que tava sem som e eu nem tava sabendo. Eu falei que hoje eu tô com muito problema de conexão com a internet. Espero que eu consiga terminar essa live. De qualquer forma, caso aconteça alguma coisa, eu vou gravar um vídeo e vou deixar a respeito dessas questões psicossomáticas, essas doenças psicossomáticas, que são essas 4 que eu vou estar focando hoje, tá? Olá, Lucas. Olá, Carol. Daniel, obrigada. Vamos lá. Então, vamos começar. Pessoal, nós temos 4 doenças psicossomáticas, né? Que a gente chama de doenças que estão, assim, muito em alta. E eu acho que a gente deve encarar dessa forma. A gente não deve encarar, apesar da palavra doença, né? Remeter a gente a algo que não é bom, doença. Eu acho que a gente precisa fazer amizade e saber que, de repente, essas questões eu vou explicar o porquê, mas é um chamado como foi pra mim. A minha primeira crise de ansiedade que eu tive, eu não tinha a menor intenção de me autoconhecer, eu não tinha a menor intenção de de querer me autoanalisar, de rever o meu passado, de rever a minha infância. Eu não tinha, sabe, eu escutava, mas não estudava, não pensava muito nisso, até que realmente aconteceu comigo essa ansiedade, uma crise de ansiedade. Algumas pessoas que me acompanham desde quando isso aconteceu, que foi há 5 anos atrás, não foi uma coisa legal, mas eu ressignifiquei com sabedoria o que estava acontecendo comigo. Eu pensei o seguinte: tem alguma coisa errada comigo, com a minha cabeça, com as minhas emoções. Eu preciso saber o que é. Confesso que no início, aliás, no dia que eu passei mal, eu já trabalhava no hospital, como todos sabem, eu sou enfermeira formada. Na época eu era coordenadora de um hospital. Eu estava indo trabalhar, isso era de manhã cedo, quando eu tive essa crise, e eu cheguei no hospital achando que eu estava infartando. Ali, eu não graças a Deus, a parte fisiológica, né, do meu corpo não tinha nada, não tinha sinais, né, de alguma doença crônica, mas tinha sinais de problemas emocionais. Confesso que no início eu relutei um pouco. Eu falei: crise de ansiedade? Eu sou agitada mesmo, é meu jeito. Não é crise de ansiedade. Deu uma piorada quando eu falei: opa, peraí, tem alguma coisa errada, é melhor eu procurar um profissional. E foi quando eu procurei o psiquiatra. E realmente eu fui diagnosticada com TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada. Fiz uso de medicamentos, fiz um tempo de terapia, tá? E foi aí que tudo começou na minha vida. Então, eu sei exatamente o que vocês estão passando. E dentro dessa ansiedade, era um medo de algo acontecer comigo futuramente, que, olha, era uma sensação muito ruim. Pra mim era muito cansativo. No final do dia, eu tava extremamente fadigada, sabe? O meu corpo pesava, a minha mente pesava, eu me acabava de chorar de tanto cansaço. Então eu sei o que é isso, sabe? Eu sei o que você tá passando, caso for ansiedade. Se vocês não sabem, a ansiedade, a procrastinação e algumas doenças psicossomáticas estão correlacionados, é uma mãozinha da depressão, tá? E essa mãozinha da depressão está relacionado com uma palavrinha chamada medo. Medo do futuro, principalmente, né? O medo de não dar certo, o medo de não pagar uma conta, às vezes é um medo simples, é uma coisa que a gente vai resolver, mas a gente fica tão focado naquilo dali, aquilo fica tão latente dentro da gente, esse medo, que acaba transformando, o nosso cérebro entende que a gente está em perigo e começa a disparar, e como eu expliquei lá no início, a parte da neurociência, e aí a gente começa a ter aqueles sintomas, aquela sintomatologia toda que eu contei pra vocês, tá?
De todas essas, a que mais precisa ser verificada, né, em termos de passado, de traumas, de infância, é a depressão. Normalmente, a depressão está correlacionada com algo que você não quer encarar, que está no seu inconsciente, que você não quer encarar e que você não quer lidar com ele, tá? Por isso o autoconhecimento, por isso que é necessário em alguns momentos, dependendo da gravidade, a gente precisa de um acompanhamento com um profissional, tá? A ansiedade está relacionada ao futuro, a depressão normalmente está relacionada com algum trauma, alguma projeção que nós fizemos em relação ao abandono, rejeição. Nem sempre foi um abandono, nem sempre foi uma rejeição. Às vezes é uma questão porque nós éramos criança, nossa mãe saiu para trabalhar, nos deixou chorando porque ela precisava trabalhar, mas eu não tinha esse entendimento, eu como criança não tinha esse entendimento, a criança não tem esse entendimento, isso me gerou um abandono, uma rejeição da minha referência, né? Da pessoa que me cria, a pessoa que eu tenho como referência, né? E aquilo fica armazenado, como eu comentei com vocês a respeito disso. Tudo está registrado no nosso cérebro. Tudo está registrado no nosso cérebro. O nosso cérebro registra tudo. A gente pode não ter a consciência, né? A gente pode não ter aqui no consciente, mas está tudo registrado no nosso inconsciente. E às vezes a gente precisa voltar, sim, para a criança, a gente precisa voltar, sim, com a forma que nós fomos educados. Aí a gente precisa ressignificar essas questões, tá? Então, assim, todo final da live eu comento qual vai ser o assunto do dia seguinte, mas eu já vou adiantando que amanhã eu vou estar falando exatamente sobre isso, né? A criança que a gente tem dentro, que a gente precisa rever se essa criança guardou, registrou, né? Abandono, rejeição, se essa criança teve algum trauma, se essa criança passou por alguma situação trágica, como perda, né? Uma perda, uma morte, pode significar muita coisa e pode estar exacerbando agora na idade adulta. Normalmente é isso que acontece. E é como se fosse assim, tá registrado no nosso inconsciente. O nosso inconsciente está lá, registrou tudo. E a gente não ressignifica, e a gente não se autoanalisa. A gente deixa pro lado sombra, né? Que Yang fala muito sobre esse lado sombra. O que é o lado sombra? É aquele lado que a gente não quer tocar, que a gente não quer ver, que a gente não quer ter contato, que a gente quer deixar lá escondido e não quer mexer. Mas às vezes é preciso mexer. Mas mexer pra quê? Pra eu sofrer? Pode ser. Mas você precisa ressignificar. O que projetou aquilo? Por isso que quando a gente é adulto, a gente às vezes tem um relacionamento amoroso e a gente faz daquela pessoa uma dependência emocional. Por quê? Porque nós temos uma carência por trás disso. Nós temos uma síndrome do abandono, uma síndrome da rejeição quando éramos pequenos. Então é muito importante a gente rever, sim. Então o inconsciente ele funciona dessa forma. Passou-se o tempo, era uma coisinha pequena, era um registro pequeno ou não, às vezes é algo mais com maior gravidade, tá? Situações realmente graves, tragédias, perdas, né? E o inconsciente ele coloca isso um pouquinho, conforme a gente vai criando consciência do mundo, consciência social, consciência educacional, consciência familiar. Aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí a gente vai... O que vai acontecendo? Nós vamos passando pela vida com os desafios. Porque os desafios e as tristezas jamais vão terminar. E vai se acumulando. E vai colocando junto com esse abandono, com essa rejeição. E a gente não ressignifica.
Aí mais um trauma que a gente coloca lá. É mais uma rejeição que a gente coloca lá. É aquele menino na escola que gostava dele, eu tinha afinidade com ele e ele ficou com outra menina. Registrei um abandono, uma rejeição. É aquela amiga minha que ao invés de me chamar pra festa, chamou outra amiga. Registrei ali uma rejeição. E assim a gente vai acumulando, e vai acumulando, e vai acumulando. De repente, o nosso inconsciente fala assim, chega, você precisa olhar para isso. E o que acontece? Aí é que vem as doenças psicossomáticas. Levem exatamente desta forma, tenha sabedoria para ressignificar os desafios. Isso é um alô, eu tô aqui do inconsciente. Oi, você precisa abrir essa caixinha que você guardou. Ei, olha aqui pra mim, eu fui abandonada lá atrás, eu tô com registro de rejeição lá atrás, eu tô com registro de abandono lá atrás. Dá uma olhadinha pra mim, por favor, sabe por quê? Porque você não tá conseguindo se relacionar com ninguém, porque você tá num emprego que você não gosta, e aí você começa a procrastinar. O que é a procrastinação? Você vai adiando os seus projetos, você vai adiando as suas metas, você vai adiando tudo aquilo que faz sentido pra você e você não consegue. E aí vem a culpa, e ainda tem esse sentimento de culpa. Mas como assim? Eu tenho uma vida maravilhosa, eu ganho bem, eu ganho razoável, eu consigo viver bem socialmente, eu tenho amigos, eu tenho uma família maravilhosa, mas tem alguma coisa aqui dentro que tá me incomodando. Isso é um alerta do inconsciente que a gente precisa ressignificar esses registros que nós tivemos desde quando a gente era zigoto. Exatamente isso. Então a gente precisa fazer isso. Às vezes, com o autoconhecimento, a gente consegue, tá? Com as ferramentas que eu falei ontem. E existe uma ferramenta que eu vou ensinar pra vocês hoje, tá? Nessa live, que vai levar pro consciente pra você tentar ressignificar. Então, nada mais é do que um chamado do inconsciente para você olhar para aquela ferida, para você olhar aquela culpa, aquela rejeição, aquele abandono de uma outra forma, tá? Porque registro a gente não vai mudar. O que aconteceu com a nossa vida a gente não vai mudar. As pessoas que conviveram com a gente fizeram mal ou bem e de uma forma errada, a gente não vai mudar. Então, não estamos aqui para apontar nada a ninguém. Estamos aqui para ressignificar esses sentimentos. E é dessa forma que a gente vai conseguir, tá? Procrastinação, adiando aquilo que a gente quer fazer. Por quê? É exatamente aquela falsa sensação de que eu não mereço, porque eu tenho culpa de alguma coisa, porque eu tive um registro dos meus criadores, das pessoas que criaram, me educaram, que conviveram comigo. Eu tenho um registro de culpa que, nossa, mas dinheiro, isso era uma coisa que acontecia muito há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Ter dinheiro, nossa, dinheiro não traz felicidade. Então ter dinheiro era uma crença muito limitante. Quem tinha dinheiro não deve ser feliz? Sim, de fato, pode ser que sim. Mas por que você não pode ter a sua autonomia financeira? Por que você não pode querer viajar? Por que você não pode querer ter dinheiro? Por quê? Não existe isso. Isso só depende de nós, né? E das circunstâncias e das oportunidades que a gente encontra durante a vida que a gente tem. Então, a gente tem essa culpa. E a culpa nos remete a exatamente isso, que não somos merecedores, que somos, a gente se sente culpado com o projeto que a gente quer, a gente acha que a sociedade não vai nos ver com bons olhos. Na realidade, a sociedade não vai te ver e nem o mundo vai te ver, porque você tá projetando o que você tá sentindo pro mundo, e nem sempre é o que o mundo tá passando pra você. Então, assim, existe essas questões que às vezes são mínimas, são questões insignificantes, mas estão registradas. E conforme você foi vivendo a vida com os desafios, com as decepções, com os momentos ruins, com o abandono mesmo, com a rejeição, com pessoas que nos fizeram mal, a gente vai acumulando aquilo dali, tá?
Então, a procrastinação está muito relacionado com a culpa que eu não posso crescer, com a nossa autoestima. A nossa estima não é bem definida, a nossa autoestima não está referenciando a beleza externa. Conta também. As pessoas têm problema de se acharem lindas, maravilhosas. As pessoas têm essa crença, né? Eu percebo que quando eu chego e falo, nossa, você tá maravilhosa. E as pessoas falam, não, tô nada, menina, aqui como é que eu tô? Tô cansada, tô com uma olheira. Sim, mas você tá maravilhosa. Porque você é o que você é. E outro dia eu até coloquei um Reels, né? Que foi muito engraçado. Que foi tirado de uma novela. E que a atriz, eu não me lembro o nome da atriz, a memória não tá boa, no caso, essa hora do dia, a memória já não tá muito boa, né, gente? E ela fala, nossa, a senhora tá linda. Eu acho que é a empregada que fala na novela, a senhora tá linda. Ela fala, linda não, ela tinha um papel que era meio que uma malévola, né? Linda não, eu estou maravilhosa, linda é pouco pra mim. E aí, quando você vai ver a definição de maravilhosa, você vai ver que não é só esteticamente que você pode ser bonita e maravilhosa. Existem outros quesitos que fazem você ser linda e maravilhosa. Então ali tá tudo muito misturado. A culpa, a autoestima baixa, a falta de consciência em que eu sou capaz, que eu posso, o meu poder, a pessoa que eu sou, aonde eu posso chegar, sabe? Com a minha garra, com a minha inteligência, com a minha sabedoria, com o que eu domino de conhecimento. Então, a procrastinação normalmente está muito relacionada com essa parte. E a gente precisa muito ter cuidado com isso. Eu falo muito sobre isso aqui. Nós temos a tendência de olhar para o outro somente, com muita misericórdia, com muito amor, com muito cuidado. Eu conheço pessoas que são maravilhosas como pessoas para o outro, mas não é maravilhosa para si. É, inclusive, extremamente déspota com si mesmo. Déspota é aquela pessoa militar, aquela pessoa que não pode ser fraca, que não pode chorar, que não pode cair, que não pode ir pro poço. Então, assim, mas eu sou um doce, eu sou uma pessoa meiga, eu ajudo a todos que estão ao meu redor, mas comigo eu não tenho esse autocuidado, comigo eu não tenho esse auto-amor, comigo eu não tenho essa auto-paciência. E aí, aquilo dali vai se misturando, vai mexendo com a nossa autoestima, vai mexendo com a culpa que a gente não pode crescer mais do que aquilo dali, e que aquilo dali tá ótimo pra gente, aquele emprego tá tudo bem, aquele namorado, aquele marido tá tudo bem pra gente, é isso mesmo que eu mereço, sabe? É migalha e tá tudo certo, é isso mesmo. Só que você precisa ressignificar o que tá por trás dessa sua consciência que tá te enganando. Porque, na realidade, o que a tua consciência está passando para você é algo totalmente diferente do que realmente você é. Como eu falei ontem, esses exercícios do presente e agora é o início da gente começar a analisar. Vão ter situações que a gente não vai conseguir tirar do inconsciente. Nem os momentos, pode ser que a gente não consiga. Mas a gente consegue saber sobre o medo, principalmente o medo. Se eu tenho medo de perder alguém, se eu tenho medo de ter um bom emprego, se eu tenho medo de ter muito dinheiro, se tudo tá envolvendo o medo, que é o grande vilão dessas 4 doenças psicossomáticas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou escrever. Por que eu tenho medo? Vamos dar um exemplo. Eu tô num relacionamento onde eu tenho o medo o tempo inteiro de perder essa pessoa. Isso não é normal, né? Porque a pessoa que tá do meu lado, ela não é obrigada a ficar comigo. Ela não é obrigada a ter um relacionamento comigo. Ela pode simplesmente não gostar mais de mim. Conhecer uma outra pessoa. Que direito que a gente tem de se envolver em relação a isso? Que responsabilidade que a gente tem em relação a isso? Escreve. Eu estou com medo disso. Por quê? Como é que eu faço? 10 porquês. O primeiro porquê, você tira um outro porquê. O segundo porquê, você tira um outro porquê. 10. Quando você chegar no 10º, você vai ter um sinal
alguma coisa ali naquele 10º porquê que vai falar, opa, peraí, alguma coisa aconteceu comigo, ou um relacionamento anterior, ou alguma coisa na minha infância, vou procurar saber como foi a minha educação, o que faz sentido para mim, o que pertence ao que eu quero e o que pertence à sociedade, à religião, à minha família. E eu vou ressignificar desta forma, escrevendo. Quando a gente escreve, as coisas começam a sair do inconsciente, vão para o consciente de uma forma racional. Esse é um mecanismo excelente para a gente poder entender os nossos medos. Por que eu estou me sentindo desta forma? Por que a vida está sem sentido? Por que eu não consigo colocar em prática os projetos que eu almejei para mim? E a gente vai escrevendo e vai colocando esses 10 porquês. A gente vai identificar com veemência? Nem sempre. A gente pode precisar de alguém para estar, um profissional para estar nos aconselhando. Sim, mas ali você vai ter noção de alguma coisa. E você ter racionalidade com o que aconteceu com você é 90% da questão em si resolvida, porque você racionalizou aquilo que estava dentro de você. Essa é uma ferramenta que é estudada, todas as ferramentas que eu falo com vocês, tudo em relação a essa parte de tratamento individual, tá? Sem precisar de um aconselhamento com um profissional, todos eles são estudados. Então, os estudos dizem que quando a gente escreve, quando a gente coloca no papel o que a gente está sentindo, a gente começa a racionalizar, fica mais fácil, vai para o inconsciente. Isso é um mecanismo que a gente não domina, é igual respirar. Então escreve, eu tô com medo. Qual foi a emoção que eu tive hoje e o sentimento decorrido dessa emoção hoje? Nossa, mas quando meu chefe me chamou, eu já fui pra sala, tipo, vou ser mandada embora. Porque a gente faz um filme na nossa cabeça, né? A gente vai ser mandada embora, como é que eu vou pagar as contas? O aluguel vai ficar atrasado, a luz vai ficar atrasada, eu vou ficar sem luz, como é que eu vou fazer com a internet? A gente monta um filme. Isso no caminho de 3 minutos até a sala do chefe. Tá ali. E agora, o que vai ser de mim? Como é que eu vou falar isso pra minha mãe? Como é que eu vou falar isso pro meu marido? Como é que eu vou falar isso pra minha esposa? Como é que eu vou falar isso pros meus filhos? O que eu vou fazer? E chegar lá, às vezes, é uma promoção. E chegar lá, às vezes, é um elogio. Ou chegar lá é algo que você precisa melhorar em relação ao seu trabalho. É um projeto que ele quer implantar e que quer que você participe. E pode ser também que você seja mandado embora. Mas por que eu tive essa sensação? Por que essa emoção ficou exacerbada dentro de mim? Aí é que tá o ponto. Coloque em prática a todo momento as emoções e sentimentos que você tem durante o dia. As mais fortes, as que ficaram mais registradas no seu consciente. Nossa, hoje eu tomei um susto, gente. Olha, o meu chefe me chamou. Olha, eu falei, pronto, vou ser mandado embora. Sabe o que ele queria? Me dar um projeto novo pra fazer. Pega aquilo dali. Mas por que eu fiquei com esse medo? Às vezes esse emprego nem significa tanto pra mim, nem é tão o que eu quero. Por que eu fiquei com esse medo? O que aconteceu? É óbvio que existe a questão financeira, sim. É óbvio que infelizmente, a gente vive num país economicamente muito instável. Isso conta. Mas isso pode ser um impulso, de repente, para você começar a ter uma autonomia do seu conhecimento, uma autonomia de um projeto que está lá guardado na gaveta e de algo que pode trazer uma autonomia financeira para você, sim. Como muitas pessoas fizeram na época do Covid. As pessoas tiveram que se reinventar. A internet hoje é um meio de comunicação, é um shopping de milhões de lojas, onde várias pessoas vão passar e vão olhar o que você está vendendo, o que você está fazendo, o que você está aconselhando. As informações estão muito mais latentes. Então, por que a gente não pode usar isso? Não, mas eu não quero ir para a internet, eu não gosto de aparecer, eu gosto de fazer crochê. Eu tenho uma amiga minha que se identificou muito com essa questão. Ela fazia mandalas com crochê.
E ela vendeu. E ela criou uma autonomia financeira para ela. Porque ela vendia. E a propaganda dela era o boca a boca. Era a vizinha que gostou das mandalas que ela tinha feito, que recomendou para outra vizinha e que falou com uma amiga e que ela mostrou e que alguém tirou uma foto e botou na internet, pediu o telefone dela. Fez sentido para ela. Não interessa se para a sociedade... Mas crochê de mandala, cara, fala sério, né? Mas fez sentido para ela. Esse é o objetivo final. Fazer sentido pra gente. Pode ser o que a gente queira fazer. Tem que fazer sentido. E se a gente tá com medo de colocar esse projeto em prática, a gente tá vivendo no automático. Se a gente tá vivendo infeliz com o que a gente tá, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, com o emprego que eu tenho, com o meu marido, com o meu namorado, ou vice-versa, ou com o meu companheiro, seja quem for, tem alguma coisa errada. Então pontue isso pra você, como se você estivesse falando com você mesmo, porque você vai estar pontuando, colocando, escrevendo, porque você tá tendo um bate-papo com o seu inconsciente, e aí ele racionaliza. Então todo dia, além dos 5 minutinhos que você vai tirar para você poder fazer a sua respiração presente, seu momento presente, procure saber se naquele dia você teve uma emoção exacerbada, um sentimento exacerbado, um sentimento que não te trouxe coisas boas. Você teve medo, você teve pavor, você teve tristeza, você teve angústia, ou você teve uma felicidade entusiasmada, do nada e de repente... Porque também é perigoso, não acho que uma felicidade é aquele entusiasmo, nossa, uhul! Cuidado, que isso pode ser uma sabotagem. Você pode estar se auto-sabotando de alguma coisa. Então, tudo que a gente sente em termos de emoção e a gente processa no sentimento, a melhor coisa que a gente tem a fazer é escrever. Registrei isso. Isso foi uma coisa importante para mim nesse meu dia. Vai lá e vai escrever. E coloca os 10 porquês. Mas por que eu senti isso? Mas por que eu senti isso? Mas por que eu senti isso? Mas por que eu senti... Até chegar no 10º. No 10º, uma luz vai aparecer. E você vai conseguir racionalizar. Nem que seja para você procurar realmente uma terapia, um aconselhamento profissional. Nem que seja para isso. Mas você está exatamente no caminho correto. Então, assim, pessoal, tenha paciência com vocês. Se olhem um pouquinho. Não deixe a vida, o mundo, fazer com que você só pense no passado ou só pense no futuro. Se autoanalisa. Se aquele dia foi um dia que te remeteu a alguma emoção e algum sentimento que não foi bom para você, que foi diferenciado do seu dia a dia, começa a se autoanalisar. Tem algo errado. E às vezes começa com esses pequenos sinais. Quando a gente vê, a gente tá na depressão, a gente tá na ansiedade, a gente já desenvolveu a doença e aí vem um tratamento muito maior, um tratamento muito mais pesado para você ter que fazer, se você não se autoanalisar. Então, assim, dessas 4, porque elas são muito interligadas. O medo, a autoestima, o amor próprio, provavelmente está correlacionado com algo que passamos, que não foi ressignificado, que não foi olhado com carinho, que não foi visto como uma autoanálise. Então, eu tive um relacionamento que não foi bom. Aí eu saio desse relacionamento que me gerou uma angústia, uma tristeza, um momento de depressão, um momento de culpa, um momento de rejeição, um momento de abandono. E aí eu começo a sair com as minhas amigas, não ressignifico, não olho pra mim, não me autoanaliso pra saber o porquê que eu sofri tanto. Aí eu entro em outro relacionamento. Qual a tendência desse outro relacionamento? Ou eu saio do emprego e vou para um outro parecido. Ou perco a amizade de uma pessoa e procuro uma pessoa com quase o mesmo perfil dessa amizade que você perdeu, que você brigou. E assim vai. E as pessoas vão te desrespeitando, respeitando a sua história. E você vai se desrespeitando. E você também vai se colocando a sua história como a pior coisa do mundo.
Ouvir o outro é ótimo. Eu consigo ouvir o outro. Se alguém chegar pra você e falar assim, olha, isso foi um teste, tá? Isso que eu tô falando pra vocês, eu escutei quando eu estudei a neurociência, isso foi um teste que foi feito com algumas pessoas, e isso, o que eu tô falando pra vocês, foi estudado. A pessoa chega pra você, uma amiga íntima chega pra você e fala assim pra você, amiga, eu tenho uma coisa pra te contar. Acabei de descobrir um câncer. Vou entrar num tratamento. Eu tô com muito medo. E eu não sei o que acontece. Nossa, você vai pegar essa pessoa, você vai carregar no colo, você vai abraçar, você vai acolher, você vai fazer com que essa pessoa se calma, vai dar tudo certo, você vai ver, você vai sair dessa, eu tô com você, conta comigo, vem, eu tô com você. Quando é com você, você recebeu a notícia que você está com câncer. Tô dando um exemplo bem trágico para você ver como que a gente funciona com nós mesmos. Não, essa doença não vai me matar, não. Eu vou ser forte e não vou nem chorar. Eu vou fazer meu tratamento e não quero que ninguém tenha pena de mim, não. Eu vou conversar com as pessoas, eu não quero ninguém me ligando, não quero ninguém falando pra mim o que vai ser, o que não vai ser. Me deixa quieta no meu canto, eu vou chorar sozinha, vou fazer meu tratamento e ai, que eu não saia forte dessa situação. Caramba! Com o outro você tem um auto-amor, você tem um amor intenso. E quando é com você, o auto-amor foi pra onde? É autocobrança? Que você tem que ser forte? Que você não pode dar um grito no meio da rua com uma raiva ou com ódio, com uma emoção que a gente tem que é totalmente normal dentro de uma notícia dessa? Falem pra mim, gente. Por que a gente não é assim com a gente? A gente olha pro outro com piedade, com amor, com paciência, com resiliência, e quando é com a gente tem que ser a pessoa mais forte do mundo? A gente não pode se dar o direito de um dia chorar o dia inteiro? Porque eu não tô num bom emprego, porque eu não tô num bom relacionamento, porque minha vida está uma meleca. Eu não posso. Eu tenho que estar sempre forte. Eu não posso chorar. Eu não posso procurar uma ajuda. Uma ajuda com meu familiar. Uma ajuda com uma amiga que vai te escutar. Não, não posso. Eu pegar meu telefone pra ligar, pra falar que eu tô chorando? Sou forte pra caramba. Isso é estudo. Nós somos assim. A gente não consegue olhar pra gente como a gente olha o outro. A gente tem muito mais amor pelo outro do que pra nós mesmos. Então, pessoal, se olhem, se analisem. Tenha auto-amor, auto-paciência, autoconfiança em vocês. Tenha calma. Tudo é um processo. Todo novo hábito, todo processo que a gente vai entrar em relação ao nosso inconsciente para racionalizar, para levar para o consciente, para a gente poder ressignificar, leva um tempo. E às vezes a gente vai deslizar, e às vezes a gente não vai fazer o que a gente queria, e tá tudo bem. O importante é não desistir. Então, gente, se olhem com mais amor. Falta amor no mundo, falta. Porque as pessoas não se olham com esse amor. Elas veem a televisão, elas veem uma cena que elas não gostam, uma cena realmente ruim, uma cena em que você vê um ser humano fazendo algo ruim com alguém, ou uma história triste, ou uma história desafiadora. A gente olha aquilo, chega, arrepia. A gente tem até vontade de chorar. Mas se essa situação fosse com a gente não ia fazer isso. A gente ia se cobrar. Que a gente vai ser forte, que a gente vai sair dessa. Então vamos começar cada coisa no seu quadrado. A tristeza existe. As tragédias existem. As perdas existem. Os desafios da vida existem. As coisas acontecem. Perdemos pessoas que amamos. Somos, sim, abandonadas
rejeitada por pessoas. Você acha que a gente, o tempo todo na nossa vida, a gente vai se relacionar com só pessoas margarina? Só pessoas maravilhosas? Não, a gente pode se relacionar com uma pessoa doente. Mais doente do que a gente. Que nos usa. Que nos faz sentir a pior pessoa do mundo. E aí? Então se olhem com amor. Ai, piegas, né? Cadê o amor próprio? Cadê a autoestima? Vambora, levanta essa autoestima. Você nem todo dia você vai estar com essa autoestima lá, elevadíssima. Que você tenha ela linear. Já é o suficiente. Então, pessoal, eu quero que vocês tenham essa consciência. Isso aqui, eu não quero somente promover o meu conhecimento. Eu quero o bate-papo, aquele tapa na cara que eu já precisei tomar de pessoas que eu nem conhecia. Só de ouvir. Então, eu quero esse tapa na cara. Se for preciso, tapa na cara para você acordar, para você ser feliz, eu vou ser essa pessoa. Eu vou insistir veementemente em ser essa pessoa. Não tenha dúvidas disso. Então se amem, se adorem, tenha paciência com vocês, tenha auto-amor, se olhe com carinho, chore se for preciso. As nossas emoções é dois lados da moeda, cara e coroa. O ódio, o amor, a tristeza e a felicidade. E assim vai. São sentimentos e emoções que estão dentro da gente, que existem. Eu não quero só ser feliz o tempo todo. Aliás, eu sou feliz o tempo todo. Eu posso não estar feliz agora, nesse momento. Porque eu tô no momento desafioso. Então, tenha paciência com você. Olhe para esse desafio com sabedoria. Com significado para frente. Não queira um momento prazeroso. Que você tá na dieta e que você vai comer aquele brigadeiro e você vai sair da dieta e depois você vai sentir culpa. Porque o nosso consciente é assim. Ele quer prazer imediato. Ele funciona dessa forma. Então, pessoal, eu espero que eu tenha... Ai, eu não tô conseguindo nem beber água, gente. Eu me empolgo. Ih, gente, não me deixa me empolgar, não. Fala aqui. Marcela, quieta, cala a boca. Eu falei, né? Pra caramba, né? Mas se bem que a gente também teve problema, né? De conexão com a internet. Então ficou meio difícil. Então é isso, gente. E qualquer dúvida, me pergunta. Não pergunta nada aqui, gente. Eu adoro isso. Aí eu fico até 11 horas da noite conversando com as minhas transbordadas. E às vezes transbordados. Conversando, tirando dúvida, sendo elogiada. Mas alguém tem alguma dúvida? Alguém quer me perguntar alguma coisa? E amanhã o assunto vai ser exatamente isso. Vai ser sobre a nossa infância, sobre a nossa criança, sobre as questões de abandono, de culpa, de educação, dos nossos familiares e crenças que estão muito... Uma tá correlacionada com a outra. Amanhã a gente vai abordar esse assunto. Conto com vocês às 19 horas. Sexta-feira tem uma surpresa boa, hein, gente? Olha, eu vou te falar uma coisa. O negócio vai ficar lá, ó, bombar. Alguém quer me falar alguma coisa? Deixa eu falar com o pessoal aqui. Porque assim, gente, a pessoa não consegue fazer a live e ficar lendo ali. Ela não consegue. Ela tem um probleminha. Ela tem que estar focada naquilo que ela tá falando, porque ela se empolga demais. Vamos lá. Quem é que entrou? Lucas, boa noite. Físio, boa noite. Tiffany, boa noite. Elaine Pires, boa noite. Tânia, oi, meu amor. Minha comadre linda que eu amo. Renê, olá, Renê, tudo bom? Ana, Karina, Richard, Cavalcante.
Nutri Simo, gente, eu não aguento esses nomes no Instagram, gente. Fala o nome de vocês, gente. Silvia, Luísa, Márcia, Nerral seria? Nutri Sampaio, linda! Gente, a gente tá preparando uma surpresa maravilhosa para vocês a respeito de nutrição, de educação alimentar. Mas é surpresa. Eu só vou contar semana que vem. Nutri, obrigada, gente. Que pessoa doce, que pessoa maravilhosa. Adoro ela, ela me acompanha, ela gosta das minhas coisas. Que bom que você se identifica. E qualquer coisa me procura. Fabinho, Ayrton, Alexia, Eric, Henrique, Simone, Leia, Lopres Tig. Gente, eu não aguento esse nome, gente. Mileisa, Juju, Dani, Sofia, Migomes, Léo, Liberato. Oi, minha linda, tudo bem? Que bom que você tá aqui. Faça, Nutri, esses 10 porquês. Ah, meu amor, vai te dar uma luz. Às vezes é uma lâmpadazinha pequena, às vezes é uma lâmpadazinha média, às vezes é uma lâmpada imensa. E às vezes, meu amor, é a lâmpada da cidade inteira, no caso. Às vezes nos dá aquela luzinha aqui, ó, que é o que tava faltando pra gente ressignificar muita coisa. Qualquer coisa é só me chamar. Aprender a se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, é amor próprio. Pelo amor de Deus, gente. Quem foi que falou pra gente que a gente se olhar, se amar e às vezes tomar decisões que você é sua prioridade, não o outro, é egoísmo, gente? Pelo amor de Deus. Para com isso. Caquinha, meu amor. Bárbara. Alguém quer me fazer alguma pergunta? Ninguém. Não, ninguém. Aí, a terapeuta Marcela Azevedo fica como? Gente, fala pra mim. Até 11 horas da noite, falando com os meus amores. Alguém quer me fazer alguma pergunta? Assim, vamos terminar essa live agradecendo a todos que participaram. Eu amei vocês aqui. Como eu falo sempre no final das lives, eu não tô preocupada com a quantidade de pessoas que estão aqui, desde que as pessoas que estão aqui queiram autoconhecimento, se autoanalisar, rever suas questões emocionais, aqueles buraquinhos que estão nos incomodando, aquelas dependências que a gente tem sobre o outro, sobre alguma coisa, aquele emprego que não faz sentido. Se tá aqui procurando isso, eu não me importo quantas pessoas são. Eu quero que as pessoas que estejam aqui realmente estejam procurando isso. Gente, como você consegue ser mais linda? Para. Assim eu acanho, gente. Para. Marco Oliveira. Guri entrou. Gratidão a você, meu amor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você é um doce. Nossa, eu tô doida pra gente poder já falar essa surpresa pra esse pessoal, gente. Mas é surpresa, surpresa, surpresa. Vai ter que ficar acompanhando eu e ela. Bota o seu arroba aí, meu amor, para o pessoal te acompanhar. Lembra que ontem eu comentei sobre ressignificar hábitos alimentares que vão nos ajudar na nossa saúde mental, no nosso autoconhecimento, na nossa autoanálise. Então, pode procurar essa lindeza. Ela é um doce de menina, de pessoa. Eu tô assim muito apaixonada por ela. Uma pessoa muito gente boa e se Deus quiser vai dar tudo certo, essa parceria que a gente vai começar aí só aqui, ó, só unir. Bota aí seu arroba pro pessoal te acompanhar. Obrigada, Mi, gratidão a você também, muito obrigada, que bom, fico muito feliz, que bom que vocês todos estão aprendendo. Gente, então a gente termina por aqui, espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa me chama no direct.
tudo bem, eu tô à disposição. Desculpa aí pelo inconveniente no início da live, mas a gente vive num mundo tecnológico que às vezes dá aquela falhadinha básica. Uma boa noite a vocês, conto com vocês amanhã às 19 horas, novamente, tá bom? Beijo em todos vocês, no coração de vocês. Transbordem de si. Por favor, vambora, minhas transbordadas. Um beijo grande a todos. Beijo.